Meus irmãos e minhas irmãs, com a graça de Deus, nós iniciamos mais um retiro espiritual de carnaval, transmitido através de sua Rede Vida de televisão. Através deste meio poderoso, pode agora a palavra de Deus atingir milhares, se não milhões, de lares católicos que se aproveitam destes 3 dias de folia para se concentrarem no que vale mais a pena pensar: o nosso relacionamento com Deus. O período do retiro é um período de balanço ou balancete espiritual que fazemos de nós mesmos com relação à nossa vida em Cristo com o Pai. Eu tenho dito e repito, o pregador não é protagonista, não é a figura principal de um retiro. O pregador é simplesmente um canal de Deus, porque protagonista destes 3 dias é o Espírito Santo. É Ele quem fará com que cada um se retire realmente, não ficticiamente, de seus afazeres para se concentrar no principal, no mais importante, no definitivo, naquilo que está destinado a permanecer. Lamentavelmente, fazem retiro no Brasil poucas pessoas. Apenas uma nata católica se dedica à prática dos exercícios espirituais. E, no entanto, estes exercícios deveriam estar presentes em toda e qualquer vida cristã que seja digna deste nome e que não deseja viver na mediocridade religiosa, sem sequer se dar conta, durante todo o arco da sua existência, do tipo de relacionamento que mantém com Deus. Serão 3 meditações diárias, seguidas do tempo mais precioso, que é o tempo do silêncio, onde cada um pode, com a graça do Espírito Santo, saborear o que foi dito, escolher para si o melhor ou se deixar conduzir pelo próprio Espírito de Deus, que, como eu disse, é o protagonista deste retiro espiritual. É já uma tradição deste canal, a Rede Vida de televisão, levar aos lares cristãos e católicos a mensagem de Deus nestes 3 dias de carnaval. Qual o tema que escolhi para o retiro deste ano? Ponderando, refletindo, passando de um para outro, me fixei num. Eu gostaria de apresentar, a modo de exercício espiritual, a modo de retiro, o que na Bíblia se chama o ciclo de Elias. Quem foi Elias? Elias, para a Bíblia, é o grande iniciador da corrente profética. É verdade, a nós não chegou nenhum escrito do profeta Elias. Tudo o que se recolhe neste ciclo de Elias provém de reflexões que sobre ele fizeram os autores deuteronomistas dos livros dos reis. O ciclo de Elias, como tal, se encontra no primeiro livro dos reis,
capítulos 17, 18 e 19. Se continua ainda pelo capítulo 1 e o arrebatamento de Elias, ainda no início do segundo livro dos Reis. Uma figura empolgante, uma figura ímpar, se deixarmos Moisés de lado. Aliás, juntamente com Moisés, realiza uma espécie de duplicata bíblica, a lei e os profetas. E a lei e os profetas, de certa maneira, condensam, na expressão, os livros do Antigo Testamento. Se deixamos de lado a terceira coleção, os outros escritos. Este profeta teve o privilégio de aparecer também no Novo Testamento. Ele aparece visivelmente na cena sinótica da transfiguração de Jesus. Mas os evangelistas Mateus e Marcos afirmam que João Batista foi o Elias que haveria de vir. Lucas, contrariamente, parece insinuar ao leitor do terceiro evangelho, deixando os 2 capítulos da infância de lado, que Jesus é o próprio Elias, esperado pela tradição popular, aquele que haveria de vir. Nenhum outro profeta, com exceção de Elias, teve o privilégio de estar presente nos evangelhos e no Novo Testamento. Ele é citado também como exemplo de homem pacífico e homem de oração eficaz pelo apóstolo Tiago na carta que nos deixou. Quem foi Elias? Eu respondo esta pergunta com uma frase atribuída a ele e dita por ele a Eliseu. Rem difficilem postulasti. Pediste-me uma coisa difícil. E verdadeiramente é difícil destrinchar quem foi Elias. Esta figura bíblica aparece no reinado de Acabe, no reino de Israel, ou reino do norte, por volta da metade do 9º século antes de Cristo. Estamos nos alredores de 850 antes de Cristo. Que se sabe a respeito de um Elias histórico? Aqui eu me confesso minimalista. Eu acredito que o Elias histórico esteja para sempre soterrado ou enterrado dentro do Elias bíblico. Com outras palavras, é muito mais fácil falar do Elias bíblico do que do Elias histórico. De imediato, e para a tranquilidade de muitos, eu não sou absolutamente contrário à existência histórica de Elias. Em história, nunca se dá um voto absolutamente certo se vai
do muitíssimo provável até o muitíssimo improvável. História não é matemática, história não é física. Pois bem, nesta escala do muitíssimo provável ao muitíssimo improvável, eu daria a Elias a nota seguinte: é provável. Se não muitíssimo, ao menos provável a sua existência histórica. Mas, repito, com outras palavras, a Bíblia escondeu para sempre o Elias histórico dentro do Elias bíblico. E por isto mesmo, querer destrinchar história de contos mais ou menos legendários a respeito desta figura, a meu ver, é um empreendimento impossível de ser feito na atualidade. A vida de Elias, o ciclo de Elias, já na própria Bíblia está envolto em lendas. Como legendária é também a sua partida deste mundo num carro de fogo para o céu. É um texto legendário bíblico. Haveremos de examinar este texto e descobrir o que Deus nos quer transmitir através deste conto popular de um rapto de Elias ao céu. A meditação de hoje receberia um título. É preciso dar título a cada uma das nossas meditações. Retira-te daqui e vai para o Oriente. Esconde-te na torrente de Carite. Eu ordenei aos corvos que lá te sustentem. Assim se inicia o ciclo de Elias, com uma ordem de Deus a ele dirigida: retira-te daqui e vai para a torrente de Carite. Esconde-te lá. De lá da torrente beberás, e eu ordenei aos corvos que te tragam sustento todos os dias. De acordo com a palavra de Deus, Elias partiu e foi estabelecer-se na torrente de Carite. É interessante, meus caríssimos irmãos e irmãs, saber o seguinte: quando se lê a Bíblia, a primeira coisa que se deve fazer é buscar o sentido literal do texto. E que é sentido literal? Aquele sentido que o autor quis transmitir a seus leitores quando escrevia. Naturalmente, não nos remontamos a Elias, mas àquele autor deuteronomista que, séculos mais tarde, redigiu este ciclo aqui. Este é o sentido primeiro, o sentido intentado pelo autor. A este sentido primeiro, de quando em quando nós cristãos descobrimos um sentido recôndito. Isto é, um sentido intentado por Deus, mas não pelo autor humano, já que, para nós cristãos, a Bíblia tem dupla autoria, é humana e divina também. Pode acontecer que certos textos possuam um sentido para o autor humano e um outro sentido para o autor divino. Atenção! De imediato é preciso dizer, os dois sentidos não devem estar em contradição um com o outro. Os dois sentidos não devem ser contraditórios. Mas é possível que ao autor humano tenha passado despercebidamente um sentido divino e recôndito ou guardado para ser manifestado no futuro.
A este segundo sentido nós damos o nome de sensus plenior, um sentido mais pleno, o que não deixa de ser um pleonasmo, porque pleno já é superlativo e não necessita de um advérbio mais. Deixemos as coisas como estão. Existe um terceiro sentido, é exatamente aquele a que eu chamo a atenção dos leitores, que recebe o nome de sentido acomodado. Isto é, não é o sentido do texto bíblico, não é o que o autor quis comunicar ao leitor, não é sequer o que Deus escondeu por detrás das palavras do autor, mas o que alguma tradição buscou ou um texto de que alguma tradição se serviu para um uso apropriado. Exemplos de segundo tipo de sensus plenior, nós temos as profecias de Isaías relacionadas com o servidor sofredor, como aquele escravo maltratado que foi conduzido à cruz. É evidente que o autor que escrevia o texto de Isaías não imaginava a cena do Calvário, mas Deus a tinha encerrada no seu bojo. Uma tradição de uma família católica, a família carmelitana, viu no início do ciclo de Elias, capítulo 17, versículos 1 a 6, a este texto que eu me refiro presentemente, um sentido apropriado. Isto é, um convite à contemplação. Como esses carmelitas surgiram na Idade Média, no Monte Carmelo, como viver uma vida de contemplativos estritos, meditando dia e noite a lei de Deus, deixando de lado todos os afazeres humanos. Como buscaram para o seu encorajamento a grande figura de Elias, que povoou séculos antes o Monte Carmelo. Bem, esta tradição carmelitana vê nestes 6 versículos um convite feito a Elias, mas a todos eles carmelitas, e hoje podemos dizer a nós também, a cada um de nós, a nos recolhermos dos nossos afazeres e buscarmos a contemplação na torrente de Carite. Isto é, buscarmos um momento de solidão, como Elias, que se retirou e habitou na torrente de Carite. Esta montanha solitária é uma montanha portátil. Atentem os leitores para isto. Atentem os retirantes para isto. É uma montanha portátil, isto é, uma montanha que se carrega dentro do coração de cada um. Uma montanha para a qual nos podemos retirar sempre que o desejarmos. Isto é, sempre que fizermos silêncio ao redor de nós e dentro de nós, para escutarmos aquela voz que não se pronuncia ou não se faz ouvir no ruído, na algazarra e nos divertimentos excessivos. Sim, cada um de nós é convidado a possuir uma veia contemplativa. Ele não é Elias, ele não é carmelita, ele não habita na solidão, mas uma veia contemplativa deveria correr dentro do seu corpo. E através dessa veia contemplativa deveria entrar de quando em quando, diariamente eu digo, na montanha portátil,
no Carmelo portátil, que carrega no seu coração, na torrente de Carite, e ali ouvir a voz de Deus. A este exercício se chama hoje, muito apropriadamente, Lectio Divina, isto é, uma leitura divina, uma leitura a partir do texto divino, a partir do texto revelado, permitindo que Deus, através daquelas frases, daquele versículo, ou daqueles versículos, me leve a mim também ao epicentro da contemplação. Os autores espirituais distinguem a lectio, ou leitura, que deve ser curta e atenta. Em segundo lugar, a meditatio, ou a meditação, isto é, a apropriação na própria vida do texto apenas lido. Em terceiro lugar, a oratio, a oração, isto é, a partir da apropriação, surge espontaneamente de dentro uma oração pessoal a Deus, que desemboca depois na contemplatio, ou contemplação, naquela visão mais unificada, mais profunda dos mistérios e do desígnio infalível e imperscrutável de Deus. Que desejo eu transmitir nesta primeira meditação, a partir do texto bíblico, lido, a partir do texto bíblico meditado, buscarmos, como a família carmelitana, sendo um sinal para toda a igreja em todos os tempos, momentos de solidão e momentos indispensáveis de silêncio que possibilitem um contato maior com Deus. Somente quem fez esta experiência, o silêncio, a oração silenciosa, o retiro, o afastamento, pode aquilatar o quanto de bem esta prática faz à própria vida espiritual. O contrário é verdadeiro também. Quem nunca teve um minuto de silêncio para Deus, quem não lhe escuta a sua voz, quem não o busca nas profundezas do próprio coração, é um homem superficial. É um homem que realiza uma vida na superfície. Ele se ilude imaginando que o que ele faz seja o melhor, quando muitas vezes diante de Deus aquelas ações não têm valor algum, não são sequer ações destinadas a permanecerem na eternidade. Que triste, não é verdade? Como é triste viver assim, viver separado de Deus, viver fazendo escolhas não segundo Deus, mas segundo o próprio capricho, o próprio coração. E pior ainda, confundindo escolhas pessoais, caprichos pessoais com vontade divina, o que não é verdade absolutamente. Mas neste perigo incorrem todos aqueles e aquelas que deixam de lado sistematicamente a Lectio Divina, que não vão, como Elias, afastadamente para a torrente de Carite e não recebem as torrentes ou a torrente das graças divinas reservadas àqueles que buscam mais e buscam melhor. Agora, no final desta meditação, tome o texto. São apenas 6 versículos a serem lidos. A meditação deve ser mais prolongada e cada um saberá, com a graça do Espírito Santo, individuar o que do texto pode se transformar em alimento para a própria vida. É desta maneira que começamos, com a graça de Deus, o nosso retiro espiritual de 2015.